E começamos Liberdade de Opinião, vamos direto então conversar com o nosso comentarista Tiago Anastácio. Tiago, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom. Seguimos então, a gente vai falar sobre a filiação do presidente Bolsonaro, que Rafael Colombo falava há pouco, ao Partido Liberal, o PL, que está prevista para hoje. Foram convidados para essa cerimônia todos os 27 dirigentes estaduais da sigla, deputados e senadores próximos ao presidente também devem comparecer a esse evento que deverá ser assistido por cerca aí de 300 políticos. Tiago, na sua opinião, quais são as estratégias políticas que estão envolvidas nessa filiação? Primeiro, Muriel, a questão mais básica e elementar possível. O presidente da República certamente irá tentar a reeleição e ele precisa de um partido. O PMDB não aceitaria, o PSOL, nem o PT, nem o PDT, também alguns outros partidos de direita, principalmente aquele fundado agora por Luciano Bivar, que se funde, o PSL, que se funde com o antigo PFL, com o DEM da família Magalhães da Bahia. Esses daí também não aceitarão Jair Bolsonaro. Ele tinha muito poucas opções, logo foi para o PL. PL de Valdemar Costa Neto e, obviamente, que o Bolsonaro vai com toda a sua entourage, vai com todos os seus filhos, vai com seus principais apoiadores e nós veremos toda a sorte de figuras estranhas que hoje têm mandatos na República, provavelmente seguindo o presidente Jair Bolsonaro. A estratégia é muito simples, é bom para os dois lados. É um casamento perfeito, com diversos noivos e com diversas noivinhas. Nós teremos Zambelli, Bia Kicis, provavelmente indo ao PL, atrás de Jair Bolsonaro, Flávio, Eduardo, etc. O que será bom para o PL. Por quê? Porque se tornará o partido do presidente da República. E com isso, conseguirá fazer, muito provavelmente, uma maior bancada no Congresso Nacional e isso irá gerar dinheiro do fundo partidário. Quanto maior a bancada, mais dinheiro entra no caixa do partido. É aquela velha história, é a política brasileira sendo a política brasileira. É aquele que tem como um dos seus braços direito o general Heleno, que cantava "Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão". Pois então, agora o presidente da República é oficialmente do centrão. Não estamos mais falando de flerte. O noivado agora está totalmente engajado, ele é definitivo, o casamento já está prestes a ser realizado e a noiva está entrando na igreja. Tiago, quem sai e quem fica nessa entrada oficial do presidente Bolsonaro ao PL? Quem entra e quem sai ainda é muito difícil saber. A grande discussão, Muriel, é a seguinte: o que acontecerá nos palanques estaduais. Por quê? Por exemplo, o PL, em algumas regiões do Nordeste, ele tem inclusive casadinhas com o PT. Aqui em São Paulo tem com um arquirrival de Bolsonaro, com João Dória no PSDB. Quais costuras foram feitas? Quais desligamentos desses coleguismos estaduais, qual desses será realizado? É isso que é uma incógnita ainda. Nós saberemos em muito breve. Mas me parece que nomes hoje fortes na extrema-direita, diria até ultradireita, irão acompanhar o presidente Jair Bolsonaro. E que hoje tem cargos importantes. Por exemplo, a deputada Bia Kicis, ela preside a CCJ, a mais importante das comissões do Congresso Nacional, porque é ela que vai analisar, por exemplo, todos os projetos de lei, a constitucionalidade deles. A capacidade para fazê-lo, essa é uma outra discussão muito mais longa. A gente vai agora para o próximo tema, porque em entrevista exclusiva à CNN, o ex-presidente da República, Michel Temer, falou sobre a escolha de Simone Tebet como pré-candidata pelo MDB, partido de Temer. Temer entende que a tão falada terceira via não será mais unificada. Vamos ver. E se o partido decidir lançar candidato, é claro que será o meu candidato, né? Aliás, a Simone, a pré-candidata, a Simone esteve aqui comigo e me disse: olha, eu vou lançar possivelmente, lance minha pré-candidatura, mas pensando numa candidatura única. Aquela época, Daniela, falava-se muito na unidade de uma chamada terceira via, né? Hoje eu começo a perceber que essa terceira via não vai ser mais unificada, porque já há muitos pré-candidatos, né? Então eu não vou sugerir ao PMDB que faça esta
ou aquela aliança. Se tiver candidato, será o meu candidato, primeiro ponto. Segundo ponto, se não tiver candidato, vamos tentar fazer a melhor aliança em favor do Brasil. Tiago, como que você avalia a declaração do ex-presidente Michel Temer de apoio à senadora Simone Tebet, caso ela seja escolhida como candidata do partido dele? Com uma sagacidade como poucas vezes a política brasileira conheceu alguém. Michel Temer, ele não é um representante do PMDB, ele é o PMDB. E foi o PMDBista que mais alçou o voo em todos os cargos da República. Ele foi presidente do Brasil. E é muito interessante, Muriel, eu gosto muito de um verso do Paulo Leminski que fala assim: preste atenção no que eu não digo. Vocês percebam que nas entrelinhas, na entrevista do presidente Michel Temer, tem muita coisa que não é dita. Por exemplo, que Simone Tebet foi pedir a bênção dele. Ele disse, ela veio até aqui conversar comigo. Ou seja, ela foi a Michel Temer conversar e falar sobre candidatura do PMDB. Não é típico do PMDB, e eu vou chamar de PMDB porque é o PMDB, não é típico do PMDB lançar candidatos ao Planalto. De fato, não é típico. Simone Tebet, que é uma senadora muito forte, que conta com um respeito e um carinho da população, até bastante incomum para as figuras congressistas do atual PMDB, ela se coloca nessa posição de ir ao cacique-mor do PMDB, o nosso presidente das cartinhas. Eu às vezes tenho a impressão que até a carta de Pero Vaz de Caminha já tinha sido escrita por Michel Temer. Ela vai, pede a bênção para o presidente Michel e agora começa o jogo. E o presidente Michel coloca ontem na entrevista, inclusive parabéns a Daniela Lima pela condução da entrevista ontem, ele coloca uma série de questões muito interessantes sobre a terceira via. Tiago, agora na sua opinião, o posicionamento de Temer sinaliza um boicote do MDB à terceira via? Não, ele está, na verdade, aumentando o preço das acoplações partidárias. É típico da política brasileira e, infelizmente, que haja um aumento de preços. Da mesma forma como Kassab provavelmente está fazendo com o Rodrigo Pacheco, provavelmente Michel Temer fará com Simone Tebet exatamente essa elevação do preço, porque são partidos muito fortes, dos quais nós estamos falando, o PSD e também o PMDB. O que é muito interessante, me chamou muita atenção ontem, foi que o presidente Michel Temer primeiro silencia sobre um grande adversário seu, para pedir ao povo brasileiro que louve as virtudes desse seu grande adversário. Ontem, o presidente Michel Temer falou coisas importantes e relevantes sobre o brasileiro precisar entender que nós queremos um projeto de país, não apenas nomes e salvadores da pátria. Ele disse isso e disse que o PMDB apresenta um projeto de país e silencia, dizendo, na verdade, ele afirma que nenhum outro tem. Gente do céu, o presidenciável Ciro Gomes tem um livro com um projeto de país dele e Michel Temer silencia sobre isso. O PT também tem uma posição do partido, não do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, do partido, e nós sabemos que não é o partido que, quando está na cadeira, governa o Brasil. Então é muito interessante como Michel Temer agora vai falar sobre a necessidade de um projeto e silencia sobre a existência do único projeto até agora apresentado à população. Porque o que nós temos são protocolos de intenções. Muriel, você quer acabar com a fome, eu também. Todos nós queremos emprego para a população brasileira. Ora bolas, é óbvio que todos queremos. Todos nós queremos um Brasil mais rico, mais sólido. Agora, ninguém diz como. Nós vimos o presidenciável agora, Sérgio Moro, dizendo que às vezes pequenos ajustes podem acabar com a fome. Poxa vida! Agora, podemos perguntar como? A, B, C, faça o quê, em quanto tempo se aguarda o resultado e o dinheiro virá de onde? Claro que não. Então, nós precisamos cada vez mais de empirismo. Nós precisamos perguntar para os políticos o que farão, quando farão, como farão e quais os resultados e quando esperar os resultados. Aí veio o meu susto e eu entendi, ao final da entrevista, o porquê Michel Temer silenciou sobre o projeto de Ciro Gomes. Porque, de repente, ele fala que as despesas extraordinárias devem servir ao povo brasileiro,
o combate à fome, à pobreza, e ele fala sobre as crianças terem a necessidade de estarem o dia inteiro na escola. Aí, Muriel, eu me assustei, falei, meu Deus, eu estou vendo o presidente Michel ou o Brizola dando uma entrevista à CNN? Porque nós estamos num mundo tão doido que o presidente Michel Temer ontem fez um discurso típico dos trabalhistas, dos progressistas brasileiros, muito na figura estampada de Leonel Brizola. E isso me assustou, embora hoje eu deva aplaudir o presidente Michel. O lugar das crianças é na escola o dia inteiro, estudando, comendo, praticando esportes, tendo assistência de saúde básica. Chega dessa patifaria que estamos vivendo nesse país, com crianças nos faróis, crianças sem comida porque não foram à escola. Nós precisamos mudar o país a partir, não de nomes, de projetos e de uma coisa que é fundamental: educação. Um povo sem educação é um povo tratado como gado. E é como o povo brasileiro está sendo tratado. Falamos agora sobre o próximo tópico. O Congresso aprovou o projeto que altera a apresentação, a aprovação e a execução de emenda de relator geral do orçamento. O relator do projeto, Marcelo Castro, protocolou o parecer com limitação para o valor total dessas emendas, e as emendas de relator têm sido usadas como moeda de troca pelo governo para facilitar a aprovação de projetos no Legislativo. Como que você avalia, Tiago, a aprovação da Câmara dos Deputados por 268 votos a favor e somente 31 contra o texto, que dá maior transparência a essas emendas de relator? Essa é uma derrota para o governo? É uma derrota para o governo, mas também revela facetas interessantíssimas sobre como é que a política é feita no Brasil, não é? O Rafael Colombo, meu querido amigo, estava no ar antes de minha entrada e colocou muito bem. Gente, como é que esse dinheiro chegava na base? Como é que esse dinheiro chegava em Campinas? Não tem registro? O que estava acontecendo? Nós temos bilhões e bilhões de reais à disposição dos deputados a partir de dinheiros que estavam no Executivo, e o Congresso Nacional, no seu geral, ele não apresenta ao Supremo Tribunal o quanto foi para quem. Será que a algazarra é tão grande? Eu fiquei decepcionadíssimo, Muriel, confesso para você. Eu tenho um colega criminalista na presidência do Senado e ele desobedece uma ordem do Supremo Tribunal Federal para entregar exatamente esse lastro do dinheiro. E nós estamos aqui falando de combate à corrupção. Isso daí nada mais é do que um novo mensalão com verniz hipócrita, um verniz daqueles, porque na época do mensalão eram essas mesmas pessoas que estavam, o PT comprou o Congresso, o PT isso, o PT aquilo. Hoje vejam só o que nós temos, o presidente Jair Bolsonaro distribuindo dinheiro para as emendas do relator, ele se filiando nesse novo mensalão ao boy, ao Valdemar Costa Neto, que foi preso, encarcerado na época do mensalão. E nós estamos vendo o quê? Um mundo cada vez mais opaco. Gastos milionários de dezenas de milhões de reais nos cartões corporativos da Presidência da República e se decreta sigilo sobre o tema. Gente, nós estamos no Estado de Direito. O dinheiro é nosso. Sigilo serve apenas para questões de segurança do Estado, absolutamente sensíveis. Todos os partidos devem deixar às claras. Todos os políticos devem deixar às claras o que estão fazendo. E nós estamos vivendo e discutindo e gastando milhões de reais, porque uma votação no Congresso Nacional significa milhões de reais sendo gastos para os deputados estarem ali, para as instalações, para todo o colegiado de servidores auxiliarem as figuras maiores, que são os deputados ou os senadores, quando um debate está acontecendo. E nós estamos vivendo num mundo de sigilos, de dinheiro sem lastro, e eram esses mesmos moralistas que estavam falando tchau, querida. Então nós estamos vivendo num mundo opaco, triste e miserável. O dinheiro é nosso. Nós temos a obrigação de perguntar e de exigir. O dinheiro veio da onde, foi para onde, para quem e por qual motivo.
Nós temos a obrigação de querer o lastro. Nós temos a obrigação de saber por que esse dinheiro não está dando comida às crianças, porque esse dinheiro não está gerando emprego e não comprando apoio do Congresso Nacional. É mais uma vergonha e o pior, mais um ato dos hipócritas que antes não ficaria nenhum irmão e hoje estão todos abraçados, mais uma vez, nessa derrocada brasileira, onde o que era direita virou esquerda, o que era virtude se tornou hipocrisia, esperando sempre salvadores da pátria, não projetos, para que o povo não exija, sem educação para que seja tratado como gado. Esse é o problema do Brasil e é para isso que nós precisamos estar aqui, para apontar, para falar a verdade e exigir. O dinheiro é nosso, queremos saber o que está sendo feito com ele. Tiago Anastácio, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Para você também, Muriel. Tchau, tchau. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.